Fala, família do Cangaço Eterno, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou Elton Araújo e mais uma vez vou trazendo um vídeo aqui para o canal. Antes de iniciar, já vou pedindo para que você deixe o like neste vídeo. Se ainda não é inscrito, por gentileza se inscreva, ative o sininho de notificações para não perder nada do que acontece por aqui. Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Boi no pasto, venha logo. Você provavelmente já deve ter escutado ou lido isso em alguma coisa referente à história do cangaço. Pois bem, este foi o conteúdo-chave do telegrama enviado pelo então sargento Aniceto Rodrigues para João Bezerra, que não se fazia presente em Piranhas naquele momento. Este código informava que Lampião estava na região. O sargento Aniceto Rodrigues, o aspirante Chico Ferreira e o então tenente João Bezerra foram os grandes responsáveis pela morte de Lampião, Maria Bonita e mais 9 cangaceiros na Grota do Angico em 28 de julho de 1938. Fato esse que desmantelou por completo os bandos de cangaceiro, colocando praticamente em fim o cangaço. Apesar de Aniceto Rodrigues não ter participado ativamente da ação na Grota do Angico, pois no plano de cerco aos bandoleiros, a parte que deveria ser coberta por Aniceto não foi feita, pois o mesmo se perdeu. E por esse espaço, muitos cangaceiros conseguiram sair com vida da Grota do Angico. Porém, este homem foi fundamental para o fim de Lampião. Joca Bernardo, coiteiro de Curisco, foi até Piranhas e procurou o sargento Aniceto, informando da possibilidade dos cangaceiros estarem na região, pedindo para que o mesmo desse uma coxa em Pedro de Cândido, coiteiro de Lampião. Daí por diante vocês conhecem bem a história e sabem do resultado. Mas o que queremos nesse momento é falar um pouco sobre este homem de grande relevância para a história do cangaço. E vocês vão entender o terrível fim que teve Aniceto Rodrigues. João Aniceto Rodrigues dos Santos era pernambucano e nasceu no ano de 1907. Integrava a Polícia Militar de Alagoas. Foi designado para servir no 1º contingente destacado para o 2º Batalhão da Polícia Militar, criado pela Lei número 1288, na cidade de Santana do Ipanema, Alagoas, que ficou encarregado de coordenar a campanha contra o banditismo, sediando o comando das volantes encarregadas de caçar e combater bandos de cangaceiros que agiam no estado. Um dos fatos que podemos lembrar das ações de Aniceto Rodrigues foi em fevereiro de 1938. Ainda no posto de cabo, comandava um pequeno grupo de soldados, integrantes da volante do tenente João Bezerra, quando travou um combate com um grupo de cangaceiros comandados por Moreno, na Fazenda Retiro, município de Água Branca, Alagoas. Nessa emboscada foram mortos os cangaceiros Cícero Garrinchinha, o Catingueira, e Ricardo Rocha, o Ricardo Pontaria. Suas ações e atos de bravura logo o levaram à patente de sargento, patente esta que ele ostentava no dia da morte de Lampião. Agora vamos dar ênfase e apresentar todos os detalhes que levaram à morte de Aniceto Rodrigues. E dentro deste contexto, apresentar algumas coisas obscuras na vida de Aniceto. Deixo claro que toda a responsabilidade do que será narrado daqui por diante é dos jornais da época. Vamos às informações. Assim noticiou o Diário de Pernambuco a morte ocorrida no dia 12 de maio de 1959 no município de União dos Palmares do tenente-coronel João Aniceto Rodrigues dos Santos, pernambucano, 52 anos de idade, um dos 3 comandantes das forças policiais alagoanas que em 28 de julho de 1938, em Sergipe, mataram o rei do cangaço Lampião, sua companheira Maria Bonita e mais 9 outros cangaceiros. O oficial assassinado em União dos Palmares teria sido vítima de políticos governistas e de inimigos pessoais ou de irmãos de um dos pistoleiros a quem assassinara. Maceió, 13. Foi abatido ontem a tiros na localidade de Mundaú Mirim, município de União dos Palmares, o tenente-coronel da reserva remunerada da Polícia Militar do Estado, Aniceto Rodrigues. O crime ocorreu cerca das 18h30 em um bar do referido povoado.
O coronel Aniceto, antigo participante da volante da polícia alagoana que degolou o célebre cangaceiro Virgulino Ferreira, o Lampião, tombou varado por inúmeros disparos partidos de armas de 3 indivíduos, estando o delegado de ordem política em diligências em união, a fim de apanhar os criminosos que fugiram para lugar ignorado. Segundo informações, ainda não de toda confirmadas, o coronel assassinado teria resistido aos seus matadores, não logrando, no entanto, êxito em face do alvo que se tornou para uma fuzilaria que teria constado de mais de 30 disparos. Até o momento que escrevemos estas notas, nada de oficial se conhece acerca dessa ocorrência, circulando várias versões do crime, entre as quais a de que a esposa do militar teria abatido um dos pistoleiros. O governador Muniz Falcão encontra-se no Rio de Janeiro, internado em uma casa de saúde. Em sua companhia também seguiu na última semana o secretário do Interior, Coronel Henrique Cordeiro Oeste. Por isso, sobre qualquer detalhe, se negam as autoridades a informar. Para Mundaú-Mirim, seguiu desde a manhã de hoje grande número de oficiais da polícia, a fim de assistir ao sepultamento do coronel Aniceto. Também no referido local já se encontram representantes dos jornais dessa cidade. Apesar de as estradas, com as chuvas caídas ultimamente, se encontrarem praticamente obstruídas. Homem de muitos inimigos, em torno da sua morte pairam as mais variadas suspeitas, atribuindo-se a responsabilidade do seu assassinato, inclusive a personalidades políticas da situação, uma vez que Aniceto, muito amigo do deputado Osés Cardoso, era considerado um dos mais perigosos homens da oposição no estado. Maceió, 13. Aniceto Rodrigues dos Santos, anteontem assassinado na localidade Mundaú-Mirim, município de União dos Palmares. Contava com 52 anos de idade, era pernambucano e oficial reformado da Polícia Militar deste estado, como tenente-coronel, posto mais elevado que se pode atingir naquela corporação. A sua carreira de soldado iniciou-se em novembro de 1932. Nos 6 primeiros anos de vida miliciana, conseguiu elevar-se até o posto de aspirante, graças aos seus atos de bravura e repetidas lutas contra o banditismo. Entre as expedições de maior vulto de que participou, salienta-se o combate de Angico, onde ajudou a eliminar Lampião e seu bando. Fatos da sua vida privada, entretanto, interferiram desfavoravelmente na sua conduta de soldado. Em 1944, foi excluído da polícia como desertor, punição que coincidiu com o crime de morte que praticou em sua primeira esposa, Dona Iraci Brito, em Piranhas. 5 anos depois, em 1949, foi reincluído nas fileiras da PM, com o mesmo posto de aspirante, e já 1 ano depois era graduado segundo tenente, após galgar novamente os postos de primeiro tenente e capitão. Aniceto Rodrigues reformou-se como tenente-coronel, sendo beneficiado com as leis especiais da praeira e do banditismo, que lhe conferiram 2 promoções consecutivas, capitão e major. Outros detalhes: Maceió, dia 13. O assassinado participou também em diferentes épocas de outros acontecimentos sangrentos ocorridos em nosso estado, entre eles, no dia 5 de maio de 1957, na cidade de Pão de Açúcar, quando se deu cerrado tiroteio, saindo ferido o senhor Cláudio Barbosa. Naquela ocasião, o tenente-coronel Aniceto atribuiu ao seu inimigo, Elísio Maia, atualmente deputado estadual, a autoria da tentativa contra sua existência. Foi a julgamento ainda certa feita sob a acusação de ter eliminado sua esposa, Dona Iraci Brito, quando ela se achava dormindo. Era filha do conhecido agricultor, senhor Brito, do município de Piranhas, e prima-irmã da consorte do coronel João Bezerra. Existem várias versões sobre a autoria da morte do conhecido tenente-coronel Aniceto Rodrigues. Uma atribui ao deputado Elísio Maia o plano de extermínio do seu adversário. Outra, a parentes da esposa assassinada. Uma terceira dá como matadores os 3 irmãos de Serafim de Tal, pistoleiro conhecido como Pinga-Fogo, morto barbaramente pelo referido militar. Diário de Pernambuco, 14 de maio de 1959. Já devia ter morrido antes, disse o senador Silvestre Péricles de Góes Monteiro. A reportagem sobre o assassino do coronel Aniceto Rodrigues em Alagoas. Como foi noticiado, a vítima participava da oposição ao governo Muniz Falcão, sendo amigo íntimo do senhor Osés Cardoso. Ainda o crime do coronel Aniceto, o secretário de Segurança de Alagoas quer prender os culpados.
Pistoleiros foram recrutados em Garanhuns. Mundaú-Mirim, 15, de Alberto Jambo, especial para o Diário. Embora sem uma pista segura dos assassinos do coronel Aniceto Rodrigues, a polícia comandada pelo Dr. João Batista Scioli prossegue nas diligências enquanto paralelamente se desenvolve o inquérito. O delegado já remeteu para a penitenciária da capital com determinação expressa de mantê-los em incomunicabilidade. Os suspeitos Júlio de Aguiar Pessoa, cobrador da Prefeitura de União dos Palmares, e o cabo Dorgival Lucena, subtenente do distrito de Mundaú-Mirim. Contra o primeiro pesa a acusação de ser responsável pela casa do vereador Augusto Cavalcante, no dia do crime, fora ao distrito, onde se presume terem se escondido os bandidos para a consumação do crime. Em frente dessa casa tombou o coronel Aniceto. Sobre o segundo, maior autoridade policial do local, pesa a acusação de ter ido a Garanhuns buscar os pistoleiros, ao que se presume chefiados por um proprietário ou comerciante de nome José Pinto. Além disso, circulam rumores na cidade de que um menor declarara, momentos após o crime, que vira o cabo Doge da varanda de uma casa da esquina da rua União dos Palmares, a 10 metros do local onde tombou Aniceto, atirando no coronel assassinado. A propósito deste detalhe, conseguimos colher com populares em União dos Palmares que o cabo Doge dizia publicamente que não temia o coronel Aniceto e que queria inclusive ser destacado para Mundaú-Mirim. Dizia ainda que no quartel tiveram uma parada com Aniceto e este recuara. Tais informações coincidem com as declarações da viúva do coronel, quando afirma que Aniceto lhe dissera várias vezes que as coisas não iam boas, e quando este fazia viagens para Garanhuns, era presumivelmente para encontrar-se com José Pinto, inimigo rancoroso de Aniceto e amigo íntimo do deputado Elísio Maia. Maceió, 15, de Alberto Jambo, especial para o Diário. Penúltima emboscada. Rebuscando a memória, acrescentou: há cerca de 6 meses, Aniceto, ao chegar em casa, soube da presença de 4 elementos suspeitos, que estiveram à sua procura. Pelos dados fisionômicos de tais elementos e também pelas maneiras, disse alguém: eles querem me jantar, porém antes eu almoço. Imediatamente conseguiu um jipe emprestado, convidou 3 homens da sua confiança e saiu no encalço dos seus perseguidores. Pelas pistas obtidas, foi ter tal na capital sergipana, sem todavia encontrá-los. De volta disse: Elísio quer me matar? Vou morrer mais cedo do que pensava. Espero que eles não errem o primeiro, pois se eu conseguir girar uma perna, vão alguns comigo. Novo informante explicou como Aniceto, um dos homens afeitos ao crime e aos demais experientes do estado de Alagoas, baixava e levantava girando num pé só para ver em todos os ângulos. Confissão confidencial. Aniceto, numa ocasião, disse: pode ficar certo de uma coisa, a morte da minha primeira esposa foi casual. Eu limpava uma arma quando a mesma detonou e atingiu-a. E para fazer acreditar, acrescentou: se eu estivesse moribundo, já sem temer a ninguém, diria o que disse agora? Não matei a minha esposa. O caso Pinga Fogo. Prosseguiu: disseram-me em outra ocasião o coronel Aniceto: também não matei Pinga Fogo. Recebi a ordem do chefe de conduzi-lo para Pernambuco e a cumpri, mas já o encontrei morto na subdelegacia de Pajuçara. Pinga Fogo, numa sexta-feira à noite, estava em Jaraguá, com uma passagem aérea da Companhia Cruzeiro do Sul, despedindo-se de Maceió. Logo cedo, um amigo meu aconselhou-o a sair dali. Não ouviu o conselho. Foi preso pela polícia e amanheceu sábado morto. O caso Germínio. Outra revelação do amigo de Aniceto foi sobre o crime feito da pessoa de Germínio Gonçalves. Criminoso, perigoso e experiente, tinha Germínio e Aniceto seu par. Após certos serviços, Aniceto recebeu a ordem de aniquilá-lo. Aniceto era grande amigo de Germínio, mas recebendo a ordem do governo, viu-se na alternativa: ou matar Germínio, ou manter o prestígio de valente que gozava, ou ser vítima do próprio Germínio após uma intriga que seria forjada entre os dois. O próprio Aniceto relatou: bati na porta de Germínio, após a casa cercada, disse-lhe: é seu compadre Aniceto, Germínio. Entrei e tirei a camisa, pus as armas em cima da mesa e saí para o quintal, como quem vai satisfazer uma necessidade fisiológica. Chamei-o: Germínio, você ainda tem aquela arma? Germínio respondeu afirmativamente
enquanto puxava a arma para que eu examinasse. Na posição que recebia a arma de sua mão, acionei o gatilho, varando imediatamente. O pessoal que cercava a casa entrou e um sargento, o informante não sabe lembrar o nome, sabe apenas que era o mesmo da cidade de Murici, deu-lhe uma rajada de metralhadora de misericórdia. Emboscada em Pão de Açúcar. Aniceto era um homem bem temido, não só pela sua frieza, mas sobretudo pela sua experiência no crime, pelos seus conhecimentos de capangas de vários estados e por ser hábil no combate e fugas em pleno mato. Tanto é assim que há 2 anos, quando foi emboscado pelos capangas do deputado Elísio Maia, isso precisamente no dia 10 de maio, logo que suspeitou da sorte que o esperava, caiu no mato e insultou os bandidos gritando: "Vocês são capangas de castrar bodes, se forem homens, me persigam." A verdade é que ninguém o perseguiu. Queriam matá-lo, mas temiam encontrá-lo frontalmente na Caatinga. Diário de Pernambuco, 16 de maio de 1959. Diversos atentados. Inquirido sobre a atual situação política do estado de Alagoas e ainda a respeito do assassinato do coronel João Aniceto, disse o deputado Odilon Souza Leão que realmente o ambiente faz preocupar. Se bem que a morte do coronel não surpreendeu ao se conhecer a sua vida pregressa. E acentuou, era um criminoso frio e premeditado, tendo assassinado a própria esposa. Serviu a diversos governos estaduais unicamente com a finalidade de hostilizar políticos oposicionistas. Famílias inteiras sofreram sua perseguição, entre elas a do deputado Segismundo Andrade. Criminalmente respondia por diversos atentados de morte, e se fosse vivo, é difícil dizer a razão de seu assassinato, pois muita gente em Alagoas tinha motivos para tal. Aniceto dizia sempre: "Não vou criar os meus filhos." Depoimento da viúva do coronel assassinado. Acusa o deputado Elísio Maia. Mundo Almirim, 16, do enviado especial Alberto Jambo. Dona Yolanda Rodrigues, esposa do coronel Aniceto Rodrigues, falando à reportagem, declarou que seu marido dizia sempre, principalmente nos últimos meses: "Tenho certeza que não vou criar meus filhos." Embora não contasse detalhadamente os acontecimentos que esperava ocorrer, o coronel Aniceto Rodrigues dissera à esposa quando da renomeação do cabo Dorgival Cortez de Nucena: "Esse jogo tem areia. Não é por acaso que nomearam o cabo Dorgival para Mundaú-Mirim. Eles podem me pegar, mas vão ter trabalho." Inimigos em Garanhuns. Aniceto ficou mais apreensivo, continuou Dona Yolanda, quando ultimamente o cabo Dorgival começou a fazer algumas viagens para Garanhuns, onde morava um sério inimigo do meu marido, um tal de José Pinto, também muito amigo do deputado Elísio Maia. Não se compreendia que o cabo Dorgival viajasse para Garanhuns domingo último, quando sua esposa se encontrava em Maceió, numa maternidade. Ele foi a Garanhuns apanhar os assassinos de meu marido, chegando alta madrugada, escondendo-se para a consumação do crime. Em outro trecho de suas declarações, Dona Yolanda alegou também que a situação piorava nos últimos tempos, após um desentendimento havido entre o coronel Aniceto e o vereador Augusto Cavalcante Lins, e aduziu: "Os 3 bandidos que mataram Aniceto ficaram escondidos na casa do tal vereador, pois a propósito, ele deixou a casa abandonada há vários dias." Testemunho ocular. Dona Yolanda, que fazia declarações intercortadas de acessos de choro, portanto, sem historiar os fatos cronologicamente, diz que fora informada que uma criança vira o cabo Dorgival da varanda de uma casa a 15 metros do local do crime, atirando no coronel Aniceto Rodrigues. Ante a insistência da reportagem para que dissesse o nome da criança, afirmou que tal história lhe contaram num momento de desespero, por isso não recordava o nome da criança. Perguntava se não suspeitava de alguma pessoa ou, pelas informações colhidas, não conseguiam identificar um dos 3 criminosos. Respondeu: "Foram 3 indivíduos que emboscaram meu marido, 2 altos e um baixo. Um deles não tenho certeza, mas pelas referências deve ser um criminoso conhecido pelo apelido de Cabo Arthur, homem de confiança de Elísio Maia." Disse ainda Dona Yolanda que fora morar em Mundaú-Mirim há cerca de 1 ano e 8 meses, sendo seu marido ali querido por todos. Presume-se que os pistoleiros se refugiaram nas proximidades. Mundaú-Mirim, 16, dos enviados especiais do Jornal de Alagoas. Ao que nos informou o Dr. João Batista Cioli Sobrinho,
primeiro delegado da capital, desde hoje, às 5 horas, quando chegou a esta localidade, assumiu a delegacia de Mundaú-Mirim, disse-nos: a respeito dos esforços que desenvolvemos até agora, ainda não conseguimos apanhar os criminosos, mas as nossas diligências ultrapassamos as fronteiras do estado, fomos até Pernambuco, já prendemos 3 pessoas para averiguação. Um é o senhor Júlio de Aguiar Pessoa, cobrador da prefeitura de União dos Palmares, homem que tomava conta da casa onde se presume que ficaram os criminosos aguardando a chegada de Aniceto. Quanto ao outro, o Dr. João Batista não quis declinar o nome, nem deixar que a reportagem mantivesse qualquer contato com o mesmo, para não atrapalhar as diligências. Está presa também para averiguação a senhora Josefa Lúcio Chaves, proprietária do hotel de Mundaú-Mirim, que seria uma das testemunhas oculares do crime. Descobre o repórter. Malgrado os esforços da reportagem, o Dr. João Batista Cioli não revelou o nome do segundo preso. Todavia, a reportagem conseguiu apurar que o tal indivíduo é o cabo Dortival, subdelegado da localidade, que participou das diligências com o Dr. João Batista e, finalmente, às 15h30, no momento em que o corpo de Aniceto acabava de baixar a sepultura, recebeu mesmo no cemitério ordem de prisão do tenente Durão, que acompanhava o primeiro delegado. Fuga tranquila. Após constatarem que o oficial estava morto, os pistoleiros de pé saíram apressados, não sendo entretanto molestados por nenhum habitante da vila, inclusive o próprio subdelegado Cabo Dorgival Cortez de Lucena. Fato curioso é que depois do crime, os matadores atravessaram a corrente fiscal, distante do local cerca de 120 metros, e continuaram andando apressadamente, até apanhar um jipe que estava a 1 quilômetro na estrada da vila e que levava ao município de Correntes, em Pernambuco. Em poder do coronel Aniceto Rodrigues foi encontrado um revólver 38, carga dupla municiado. A vítima não chegou a puxar a arma, uma vez que todos os ferimentos recebidos foram de natureza grave, notadamente o projétil que alcançou a nuca, saindo na região superior orbitária esquerda, afundando-se e deixando irreconhecível a vítima. Minutos depois, toda a vila de Mundaú-Mirim estava em polvorosa. O tenente-coronel Aniceto Rodrigues possuía ali um vasto currículo de amizade e era temido por muitas pessoas que sabiam de sua fama de homem valente, autor de várias mortes. A reportagem ouviu o senhor Luiz Souza Barros, sogro do tenente-coronel Aniceto Rodrigues, que disse haver seu genro saído como habitualmente fazia às 6 horas da manhã, com destino à fazenda de sua propriedade, de nome Ingazeira. Cerca de 12 horas, mandou-lhe o almoço, pois Aniceto estava ali trabalhando com 12 homens no serviço de campo. Às 18h30, como sempre acontecia, aguardava sua chegada juntamente com sua filha, a esposa do Aniceto, a senhora Yolanda Barros do Nascimento. Perguntou se ouviu tiros, disse que sim, e poucos minutos depois recebeu a dolorosa notícia da morte, por emboscada de seu genro. Cerca de 16 tiros foram disparados pelos 3 pistoleiros contra o tenente-coronel Aniceto Rodrigues dos Santos e o lavrador Luiz Félix da Silva, que o acompanhava. Dos projéteis, 6 fulminaram o militar.